Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para terminar mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana nós vimos a ira do amor divino. E eu queria frisar aqui na lição de sexta-feira o castigo exemplar. O texto para nossa reflexão está ali falando sobre o bezerro de ouro. Então, diz assim: executando justiça sobre os criminosos, Moisés, como instrumento de Deus, devia deixar registrado um protesto solene e público contra o seu delito, contra o delito do povo, daqueles que adoraram ao bezerro. Quando dali em diante os israelitas tivessem que condenar a idolatria das tribos vizinhas, os seus inimigos lançariam sobre eles a acusação de que o povo que afirmava ter a Jeová como seu Deus fizera um bezerro e o adorara em Horebe. Então, embora fossem obrigados a reconhecer a infeliz verdade, Israel poderia indicar o terrível destino dos transgressores, como prova de que seu pecado não havia sido aprovado e nem desculpado. Então, para que o povo pudesse, depois mais à frente, condenar os povos vizinhos porque estavam adorando outros deuses estranhos que não o Deus verdadeiro, esses povos à sua volta iam acusar: mas vocês adoraram um Deus, um outro Deus, o bezerro de ouro? O que vocês estão falando da gente? E aí então eles diriam: mas aqueles que não se arrependeram, aqueles que adoraram um Deus estranho, o bezerro de ouro, foram punidos, foram mortos naquele lugar. Então por isso que é o castigo exemplar. E isso mostra para nós que nós, como adoradores do nosso Deus, precisamos seguir as suas leis, seguir as suas ordens. E quando nós caímos, porque isso é possível, precisamos nos arrepender, precisamos também ser um exemplo para as outras nações. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós, para os cristãos, e dizem: mas eles são iguais a nós, qual é a diferença? Eles também traem as suas esposas, eles também cometem delitos, também roubam, xingam, falam palavrões, uma série de outras coisas. E nos colocamos no mesmo lugar que eles. Então qual é a diferença? A pessoa diz: por que eu vou seguir esse Deus? Então nós precisamos ser um exemplo. As pessoas precisam olhar para nós e ver a diferença, o amor. A lei de Deus deve transbordar de nós. A lei do amor. E aí sim, as pessoas dirão: quero seguir esse Deus. Então nossa lição tem esse enfoque. A ira é uma demonstração também de amor. Aqui termina dizendo que o amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. A fim de salvar a muitos, ele tinha de castigar a poucos. Então Deus, ele precisa, às vezes, castigar aqueles que não se arrependem para justamente preservar aqueles que amam a Deus e que obedecem às suas leis. Imagina uma terra sem lei, como seria um caos. Cada um fazendo o que acha certo, a sua vontade, e isso gerando conflito e caos. Mas a lei de Deus, ao ser cumprida, gera uma harmonia. Isso era antes do pecado, era assim, os anjos eles viviam numa harmonia completa. E um dia isso vai ser restaurado novamente. Mas o primeiro originador, que foi Satanás, do pecado, e nós vemos hoje o caos que está na nossa vida e a terra, ele não se arrependeu e ele precisa ser punido, assim como todos aqueles que o seguirem na transgressão. Mas é lógico, aqueles que se arrependem têm chances. É por isso que Deus dá muitas chances, porque Ele sabe da condição humana. Jesus viveu aqui e sabe como é ser humano. Então que nós possamos refletir sobre isso. Fiquem todos com Jesus e até a próxima lição. Grande abraço.